cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer pelo lindo louvor, né? Pela homenagem de cada um de vocês, muito bonito, perfeito, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Muito obrigado. Evangelho de São Lucas, capítulo 4. Você que tem a sua Bíblia, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Que diz assim, o título é Jesus volta pleno do Espírito. Então Jesus retornou para a Galiléia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue um livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a restauração da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos, e promulga a época da graça do Senhor. Em seguida enrolou novamente o livro e devolveu o assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilhas sobre ele. Estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas questionavam entre si: Não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhe replicou: Com toda certeza citareis a mim um conhecido provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em sua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: Realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhe afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a viúva de Serepta, na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus amados irmãos, depois de aproximadamente um ano depois que Jesus tinha iniciado o seu ministério, ele foi para a terra que ele foi criado pelos seus pais. E ele escolheu o dia de costume para adorar e buscar também ao Todo-Poderoso, e onde todos os judeus também se encontravam, que era nas sinagogas aos sábados. Na Galiléia havia aproximadamente 240 vilas e cidades, e aonde que tinha aproximadamente 10 homens, era autorizado a construir uma sinagoga.
Então havia muitas sinagogas naquela época. Segundo o Talmud, diz que somente em Jerusalém havia em torno de 480 sinagogas, templos religiosos onde os judeus se encontravam para se instruir a respeito da palavra de Deus. Segundo o historiador famoso da antiguidade chamado Filo, ele dizia que sinagogas eram chamadas na época de casa de instrução, onde as pessoas iam e buscavam esses lugares específicos para se instruírem. Então a igreja, ela tem essa funcionalidade, é a casa de instrução, onde que o Espírito Santo nos instrui, nos orienta, para que nós possamos aprender a como servir ao Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso, pela qual Ele tem nos chamado com a sua santíssima vocação. E ali Jesus, quando ele se depara ali diante de muitas pessoas que ali se encontravam naquela sinagoga, a Bíblia diz que foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Não acredito que isso foi apenas uma obra do acaso, mas tudo já tinha sido escrito. E o livro do profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento do Messias, no capítulo 61 do profeta, o Senhor Jesus, ele menciona essa profecia, que estava cabalmente se cumprindo naquela ocasião. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, e ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Então aqui o Senhor Jesus, ele traz à baila o que o profeta Isaías ele tinha profetizado 700 anos antes do seu nascimento. E Jesus lhe disse: está se cumprindo hoje aquilo que o profeta tinha dito, porque aquele que Isaías profetizou agora está presente no meio de vocês. E aqui nós encontramos, meus amados irmãos, o Senhor Jesus indo e proclamando e dando início à dispensação gloriosa pela qual ele veio abrir as portas. E a palavra do Senhor nos diz que ele estava cheio do Espírito, ele estava cheio do poder do Espírito. Então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Meus amados irmãos, o nosso Jesus, nós sabemos que ele é Deus, nós sabemos que ele é o Filho de Deus, nós sabemos que a sua morte, ela já foi predita antes da fundação do mundo. A decisão dele entregar a sua vida pela humanidade já tinha sido discutida antes do universo ser construído pelas mãos do Eterno. E mesmo com todo esse poder, com toda a sua glória e com tudo que Deus havia lhe concedido, ele não realizou coisa alguma sem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. E sobre ele, ele foi dirigido até que naquele ambiente religioso, e ele proclamou as palavras que o profeta tinha dito, pelas quais nós fazemos menção. E a palavra do Senhor nos diz que muitas pessoas que ali estavam o conheciam, sabiam muito bem, e muitos pensavam, e arrazoavam em seus corações, pensavam: mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Em outras palavras, conhecemos esse menino desde criança,
Conhecemos eles desde a sua adolescência, trabalhando para o seu pai lá na carpintaria. Não é o filho de Maria? Conhecemos ele. Aí Jesus lhe conta um provérbio dizendo: olha, o provérbio antigo diz: ô médico, se você tem poder, realmente cura a ti mesmo. E talvez muitos de vocês que estão aqui estão questionando: por que você não faz os mesmos sinais e maravilhas que realizou em Cafarnaum aqui em nosso meio? E Jesus, ele disse essas palavras porque conhecia muito bem os pensamentos e a intenção do coração daquele povo. E muito poucos sinais e maravilhas aconteceram naquele lugar por conta da falta de fé que eles tinham. E, no entanto, a Bíblia diz que todos ficaram apavorados e nervosos, e todos ficaram com muita raiva depois que ele proferiu essas tais palavras. Jesus, ele citou o exemplo de Elias. Jesus, ele citou o exemplo de Eliseu. Quantos leprosos morreram na época de Eliseu, mas apenas um sírio, um homem que não cria no Deus Todo-Poderoso, muito menos o conhecia, mas recebeu um milagre pela boca do profeta Eliseu, e foi purificado da lepra. Mas quantos estavam lá, mas pensavam da mesma forma? Esse não é o Eliseu, o boiadeiro? Esse não é o Eliseu, o calvo? Esse não é o Eliseu, dono daquela junta de bois? Esse não é aquele homem do campo que conhecemos desde quando nasceu? E muitos não davam crédito, assim também como Elias, o tisbita. Por isso, meus amados irmãos, nós podemos observar que mesmo que muitas pessoas podem talvez não dar crédito naquilo que nós ensinamos e pregamos, mas uma coisa todos terão que concordar: uma vez que você está cheio do Espírito Santo, conhecemos ele, conhecemos ela e conhecemos todo o seu histórico passado, mas o fato é, a unção do Espírito Santo está repousada sobre ele e sobre ela. Muitos podem até falar: era um crente, era isso, era aquilo. Eu conheço todo o passado negro e apodrecido que ele tem. Mas uma coisa tem que concordar: coisas sobrenaturais acontecem através da vida dela. Coisas sobrenaturais acontecem na vida dele. Depois que o apóstolo Paulo, depois de 3 dias de jejum e oração, recebeu oração pelas mãos do homem de Deus chamado Ananias, a Bíblia diz que ele foi batizado no Espírito Santo, e já saiu dali com todo fervor e com todo entusiasmo, já pregando a palavra e convertendo o coração de muitos. E a maioria dos judeus, principalmente os apóstolos, ninguém dava um crédito naquilo que ele falava. Esse homem está mentindo, esse homem está mentindo em nosso meio, ele está querendo se passar como um cristão para poder pegar todos nós. Mas uma coisa eles não podiam negar: nós não sabemos se realmente ele está vivendo de engano no nosso meio, mas o fato é, os mesmos sinais que Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Judas estão realizando, é os mesmos sinais que Paulo está realizando também. Milagres estão acontecendo através de Saulo. Coisas tremendas estão acontecendo na vida de Saulo, porque quando Saulo abre a boca, as pessoas param para ouvir. Ele tem argumento, ele prega para os gregos, prega para os intelectuais, para os reis e por todas as autoridades. Todos ouvem aquilo que ele prega, porque ele tem muito conhecimento e muito poder e realiza grandes sinais. Eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos: ainda que muitos olhem para a sua aparência externa, ainda que muitos olhem para o seu currículo, passado, eu quero te dizer uma coisa: uma vez que o Espírito Santo está repousado sobre a tua vida, coisas sobrenaturais vão acontecer através de você. Até Satanás vai ter que reconhecer que Deus é contigo. Até os demônios reconhecerão que o Senhor é contigo. O demônio pode usar até 1 ou 2 ou mais para poder tentar tirar o crédito sobre a sua vida. Por quê? Mas no fundo, Satanás sabe que você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Ele faz isso com a intenção de poder tentar te menosprezar, te julgar para baixo, para querer derrubar a sua autoestima,
Mas eu quero te dizer nesta noite, o Espírito do Senhor está sobre ti, o Espírito do Senhor está sobre ti, a unção de Deus está sobre ti, o Espírito do Senhor está sobre nós, assim como esteve na vida de Jesus, assim como está sobre as nossas vidas. Ele te dá o poder do Espírito Santo, para que possa abrir os olhos do cego espiritual, para que possa abrir os ouvidos do surdo espiritual, para que possa proporcionar o recurso àqueles que estão pobres, desvalidos, sem completamente esperança na vida. Deus nos dá todas as ferramentas necessárias para que nós possamos atender o propósito e os desígnios do Deus, o Todo-Poderoso e Eterno. Precisamos do poder do Espírito Santo. Quem crê, diga glória a Deus. Pastor, eu já tive tantas oportunidades, joguei fora, e no entanto eu estou aqui. Aleluia! E glória a Deus por isso. E talvez muitas pessoas dizem: você era uma pessoa assim, assado, e você agora é de Deus de novo? Sim. Davi, você adulterou, né? Matou Urias também. Sim, cometi todas essas coisas horrendas e coisas maiores que talvez vocês não sabem. Mas nada está oculto aos olhos do meu Senhor. Tudo está diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Ele disse para mim que o Senhor é comigo. Ele disse que os meus pecados foram perdoados. Ele me perdoou porque Ele viu sinceridade na minha alma, no meu coração. E o Senhor, Ele disse: eu te perdoo, Davi, você está perdoado. E uma grande multidão pode estar olhando para você e pensando assim: é muito fácil, né? Porque você é rei, né? É muito fácil. Então eu vou provar para vocês que o Senhor é comigo, que Ele me perdoou. Aquele cego de nascença. Os religiosos disseram: quem te curou? Eu não sei quem me curou. Como não sabe quem te curou? Eles foram no pai dele, pai e mãe. Quem curou seu filho? Ele nasceu cego. Nós não sabemos porque nós estávamos aqui presentes. Pergunta a ele, porque tem idade suficiente para responder. Foram de novo nele. Ei, cego, fala logo, quem te curou? Aqui, você está muito preocupado. Será que você quer converter a este homem que me curou também? Quer ser discípulo dele? Ele ficou bravo com ele. Aí os homens ficaram mais bravos ainda. Esse homem é do diabo. Esse homem que te curou é do diabo. É do diabo. Mas assim está escrito. Desde a antiguidade nunca se ouviu de alguém que tivesse poder para abrir os olhos de cego de nascença. Assim como está escrito, assim como está relatado no livro dos profetas: aquele que serve a Deus e teme o Senhor, as suas orações são ouvidas. Aquele que teme a Deus e ouve a palavra de Deus, teme o Senhor, as suas orações são ouvidas. Se esse homem não fosse de Deus, jamais esses milagres teriam acontecido. Nicodemos, príncipe dos judeus, olhou para Jesus e disse: mestre, bem sei que para realizares os sinais pelas quais tu realiza, eu sei que tu é de Deus. Aleluia. Jesus olhou para ele: você acha que você vai me exaltar com essas palavras? Eu tenho algo mais importante para dizer para você. É necessário você nascer de novo, príncipe. É necessário você nascer de novo, porque aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver e entrar no reino de Deus. Mas, Rabi, será que eu tenho que entrar no ventre da minha mãe, nascer e reencarnar de novo, voltar à vida de novo para poder nascer de novo? Você é príncipe de Israel, um homem tão erudito e tão sábio, professor de teologia na faculdade de Israel, e você não entende essas coisas, homem? Tem que nascer da água e do Espírito Santo. Aleluia! Eu quero dizer para os irmãos: ainda que o diabo possa tentar te apedrejar e tirar o crédito que está sobre mim e sobre você, mas Deus vai fazer de você matador de gigantes. Aleluia! Você, Davi, você foi perdoado, fui perdoado. Vou chegar diante da Arca da Aliança. Se Deus não me perdoou, eu vou ser morto, mas se Ele me perdoou, vou sair de lá vivo e ouvindo a voz dEle. Aleluia! E ao longo da história de Davi, ele matou 5 gigantes ao longo da sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos:
Uma vez que o Espírito Santo está repousado sobre a sua vida, sinais, maravilhas e coisas tremendas vão acontecer. Jesus, mesmo sendo o mestre, nosso Deus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele não pôde realizar coisa alguma sem a presença do Espírito Santo sobre a sua própria vida. Eu quero dizer para os irmãos que nós possamos nesta noite nos encher dessa graça maravilhosa, nos abastecer desse poder sobrenatural e nos aproximar cada dia mais da presença do Rei, o nosso Redentor. Quem me entende aqui? Você compreende isso? Há desejo no teu coração de ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo não vai te encher a não ser que você tenha desejo. O Espírito Santo não vai te encher a não ser que você ame mais Ele do que o dinheiro, a não ser que você risque a sua agenda para buscar a presença dEle. Nós falamos que cremos em Deus, mas nós não oramos como deveríamos orar. Nós falamos mal dos muçulmanos, mas os muçulmanos em qualquer horário do dia, por mais comprometidos com o seu trabalho eles possam estar, naquele horário exato, eles colocam o seu joelho no chão, na direção da mesquita onde Maomé foi sepultado, eles oram a Alá 5 vezes ao dia. E nós que cremos no Deus Todo-Poderoso, o único poderoso, o único, Jesus, ele diz, sem mim nada podeis fazer. E nós falamos que quero ser cheio do Espírito Santo, mas nós não fazemos absolutamente nada para poder receber. Não há desejo. Que nós possamos clamar aqui nessa noite e falar, Senhor, coloca esse desejo no meu coração, coloca esse desejo na minha alma. Deus nessa noite não está preocupado em te dar um carro novo, uma casa nova, não. Ele não quer te dar essas coisas simples assim. Ele pode até te dar, eu não tenho dúvida com relação a isso, mas o mais importante na minha vida e na sua é o poder do Espírito Santo. Jesus, ele quer dar para você o que é bom. Fala comigo, o que é bom? O que é bom? Você sabe o que é bom? Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que é bom para o seu filho? Não, o que é bom para o meu filho é um notebook de última geração. O que é bom para o meu filho é pegar um smartphone ou um iPad, sei lá como é que é aquilo. Eu vou dar para ele, isso aí é muito caro, isso aí é bom. O que é bom para o meu filho é deixar uma herança bem gorda para ele não passar dificuldade, isso é muito bom. Eu tenho que dar uma boa escolaridade para o meu filho, isso é muito bom também. Deus, ele disse assim, vocês são uma geração ruim, perversa, mas vocês sabem fazer coisas boas, seus filhos, sim ou não? Se seu filho te pedir um pedaço de pão, você vai dar uma cobra para ele comer? Come essa caninana, essa naja, vai, come. Se o seu filho falar assim, pai, mãe, me dá um ovo, você vai dar um escorpião para ele? Como esse escorpião aqui para ele te dar uma picada, vai. Jesus disse, vocês sabem fazer coisas boas, seus filhos, né? Ainda mais o pai. Se vocês clamarem a ele, ele vai te dar o que é muito bom. Ele vai te dar o que é muito bom, que é o Espírito Santo. Ele quer te dar o Espírito Santo, que é muito bom. Amém, meus irmãos? Porque quando você for cheio do Espírito Santo, todas as coisas estarão à sua disposição. Quando você for cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, todas as coisas estarão à sua disposição. Nós não podemos ser tão medíocres assim, de ir na casa de Deus apenas com a intenção de Deus resolver o nosso problema e ponto final. Nós não podemos ser com a visão tão apequenada assim. Precisamos de tomar posse daquilo que é bom. Jesus, ele só queria aquilo que era bom. Ele estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava com ele. Ele entrou na sinagoga e pregou a palavra, e todos ouviram, não rejeitaram, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Quem me compreende aqui nessa noite? Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Você está disposto a pagar o preço por isso? Está mesmo? Pastor, não sou batizado ainda em línguas. Você já jejuou 3 dias? Eu não sabia que era preciso. Eu não estou dizendo que é preciso. Eu só te fiz a pergunta. Você já orou 3 dias? Eu não disse que isso é necessário para ser batizado, porque eu não jejuei. Então por que você está falando? Porque eu quero ter um exemplo. A Bíblia diz que Saulo de Tarso,
depois que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele orou durante 3 dias, e jejuou durante 3 dias. E Deus ele disse para Ananias: vai lá, porque Saulo está orando e jejuando 3 dias, sem comer e sem beber. E quando o homem de Deus chegou e colocou a mão sobre Saulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Sabe quem foi a primeira pessoa que foi cheia do Espírito Santo no Novo Testamento? A não ser os apóstolos, claro, o cenáculo. Foi um centurião romano. Aleluia! Cornélio, um romano. Deus ele disse para Pedro: vai lá, porque ele está orando. Já tem 4 dias que ele está orando. Já tem 4 dias que aquele romano está orando. Tem 4 dias que aquele centurião está orando. Ele é um homem que tem um coração quebrantado. Ele oferta, ele é um homem de Deus. A oferta dele tem chegado no meu altar. O anjo do Senhor foi lá falar para ele: chama Pedro para pregar para você. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele disse: eu estou aqui, não sei muito bem, mas Deus me trouxe aqui, então eu estou aqui, eu vou falar para você, Cornélio, e toda a sua casa, as suas filhas, estavam tudo presente. A Bíblia diz que quando Cornélio pregava, o temor e o tremor no coração deles era tão grande, enquanto ele pregava, ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Enquanto Pedro pregava para ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Deus batizou ele com o Espírito Santo. Vocês me entendem aqui nessa noite? E Deus ele quer que você seja cheio do poder do Espírito Santo. Aqui o Senhor ele menciona o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Louvado seja aquele que é vivo e reina para todos sempre. E ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito. No poder do Espírito. Irmão, você só terá apreciação se você for cheio do Espírito Santo. Amém? Porque é a unção que faz a diferença. Não é um homem, não é a eloquência do homem, mas é o poder do Espírito Santo. Você crê nisso? Vamos começar a buscar mais, gente. Vamos começar a colocar nossa cara no pó. Vamos nos ligar na presença de Deus. Vamos chegar na casa de Deus com temor e tremor no nosso coração e falar assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Há muitos crentes enfraquecidos. Há muitos crentes que estão apáticos, gelados, inertes, como picolé gelado, porque não oram, não buscam, não tem desejo das coisas espirituais. Não basta você somente vir na igreja, você tem que conhecer o Deus da igreja. Não basta você ter o seu nome escrito no hall de membro da igreja, o seu nome tem que estar escrito no livro da vida, do Cordeiro. Não basta somente você receber uma revelação da parte de Deus para o seu coração. É importante você ser o próprio canal de bênção, através do Espírito Santo, para abençoar outras pessoas. Não é suficiente você ter o Espírito Santo residente, mas você precisa de tê-lo como presidente. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, você está cheio de si mesmo. Tem gente que está servindo a Deus do jeito dele, da forma dele, do jeito que ele quer. Não, eu creio assim, eu acredito dessa forma. A sua forma que você entende, compreende, não importa. A sua vontade não tem valor nenhum. Uma vez que nós somos servos de Deus, temos que obedecer aquilo que Ele manda. Se você não concorda, desculpe lhe dizer, você não serve a Deus. Você não serve para ser servo de Deus. Servo de Deus obedece, servo de Deus submete, servo de Deus aceita. Se você não aceita, não é o teu lugar. Simples assim. Não engane a si mesmo. Ah, eu vou procurar uma igreja que tem assim outra filosofia e pensa diferente. Há muitas sinagogas de Satanás por toda a terra. Fique à vontade, mas a palavra do Senhor é uma só. Ela não faz curva. A palavra de Deus não faz curva. O nosso Deus é categórico, afirmativo. O nosso Deus é Deus. A palavra do Senhor nos diz que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Ele é santo, e sentado no trono agora Ele está, porque a Bíblia afirma.
Ele é grande, é santo, é poderoso e eterno, e exige que a sua igreja esteja em santidade e obediência, porque se você não for cheio do Espírito Santo, você não terá a funcionalidade que Ele quer que você tenha. Ele quer te encher da graça, aquilo que Ele fez na vida dos apóstolos, Ele quer fazer na tua vida também. Ele quer derramar a porção, a unção, a graça, a virtude do alto sobre a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Ah, pastor, eu sou tão tímido, não consigo nem abrir a boca. Lá na minha família, a minha família me conhecia como um mudo, pouca coisa eu falava, mudo. Esse era o meu apelido. Minha família fazia reunião anual, e havia mais de 50 pessoas ali, talvez mais, não sei, não lembro, mas e parecia que tinha mais de 1000 pessoas conversando. Esses descendentes falam muito alto, e falam e gritando, e falam muito alto, e eu ficava mudo o tempo todo. Eu era muito tímido, e às vezes em quando eu tenho muita timidez ainda, até para comer na frente dos outros eu tenho muita vergonha ainda. Se eu for para um restaurante, eu vou procurar aquela mesinha lá naquele cantinho que quase ninguém me vê. Eu fico quietinho lá na posição, e se você olhar para mim, na hora que eu estiver dando a garfada, eu vou voltar com ela e vou esperar você virar a cara. Mas eu era muito pior. Pessoas que me conheciam antes e veem agora, falam assim, não é que pode, né? Sabe por quê? Quando você está cheio do Espírito Santo, aquele espírito de temor, de timidez desaparece. O espírito da ousadia se apodera. Aleluia. Aleluia. Aí embaixo eu sou um cordeirinho, mas aqui eu sou um leão. Aleluia. Porque o Espírito do Senhor se apodera sobre mim. Aleluia. Aí não é mais eu, mas é o Senhor. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. É Deus que te capacita. Para de ficar dando desculpinha. Ah, eu não posso, eu sou assim, assado. Para com isso. Essa síndrome de Gabriela. Para com isso. Uma vez que você é santo, uma vez que você tem o Espírito Santo, Deus ele vai te levantar com poder e com muita autoridade. Se você não fala pouco como eu, Ele vai abrir a tua boca e tu vai falar. E tu vai pregar a palavra do Senhor. Ah, eu não tenho muito estudo não, pastor. Eu não tenho estudo não, mal você lê. Isso pouco importa também. Você está com o Espírito Santo aí dentro? Não estou dando desculpa para quem não quer estudar, viu? Mas você tem o Espírito Santo aí dentro? Aleluia. Pode ter certeza que Deus vai sacudir a terra através de você. Vai sacudir a terra. Vai sacudir a terra. A carta que Pedro escreveu é uma carta cheia de erros e muitos garranchos e muitos erros gramáticos. Tiveram que fazer um grande trabalho ali. Pedro tinha muita dificuldade nisso, mas Jesus escolheu ele. Mas quando ele pregava, 2 pregações do Pedro, aquele Pedrão problemático, né? Que você conhece na Bíblia, problemático, falastrão, né? Tem muito crente falastrão. Mas quem está cheio do Espírito Santo, ele teme ao Senhor. 2 pregações de um homem cheio do Espírito Santo, como Pedro estava naquela ocasião. Quase 10.000 pessoas, hein, convertidas. Que coisa gloriosa, não? Já pensou? As pessoas olhavam e ouviam assim, peraí, esse aí não é o pescador lá de Cafarnaum, aquela aldeiazinha pequenininha, que significa casa de pesca em hebraico? Aquela turma de ignorante, analfabeto que mora lá, só pescando. Não é aquele povo lá? Não é Pedro? É ele mesmo. Mas está falando tão diferente. Está falando com tanta desenvoltura, né? E alguém responde, porque andou com Jesus. Quem anda com Jesus, ele fala diferente. Aleluia. Quem anda com Jesus, ele fala diferente, ele pensa diferente. Aleluia, Deus te capacita, meus irmãos. Quem crê, diga glória a Deus. É impossível você calar um homem cheio do Espírito Santo, é impossível. Pega uma mulher cheia do Espírito Santo e fala assim, você vai ficar quieta aqui, hein? Você vai profetizar não. Você vai ficar quieta aqui, calhadinha. Você também, tá, varão? Fica quieta aí, eu vou te disciplinar, hein? Chega perto do vulcão lá, um vulcão lá
daquela ilha lá, aquelas ilhas paradisíacas lá do Havaí. Chega perto de um vulcão daquele que está em atividade, tenta tampar ele. Eu vou fazer um tampão de aço, uma pedrona, eu vou colocar lá na boca dele, vai mandar aquilo lá na lua. Assim é um homem cheio do Espírito Santo, irmão. Se você querer tampar ele, ele vai explodir no você, irmão. Aleluia. Amém? Ele vai explodir, porque o coração dele está inflamado pelo fogo divino, irmão. O fogo do Espírito Santo está queimando a alma dele, irmão. O pastor não deixa eu pregar na igreja. Quem está cheio do Espírito Santo, falando, não quer deixar eu pregar, não? Eu vou lá no hospital ganhar alma. Eu vou pregar na rua, na praça pública, eu vou chegar lá embaixo, vou pregar para o prefeito, você passar na rua. Eu não estou nem aí, eu vou pregar para todo mundo agora. Ele não quer que eu prego lá para meia dúzia, eu vou pregar para a multidão. Aleluia. É impossível você segurar um homem cheio do Espírito Santo. É impossível. Amém? Eu não consigo entender, tem crente que está na igreja tem tantos anos, irmão, que não rende nada. Amém? É umas ovelhinhas que está, coitadinho, está precisando das energias aí. Amém? Deus vai sacudir você hoje em nome de Jesus. Você vai gerar em nome do Senhor Jesus. Você vai gerar. Você vai gerar ovelha em nome do Senhor Jesus, irmão. Quem crê, diga glória a Deus. Vai chegar aqueles crentes reclamando, desviados perto de você para falar, não estou querendo saber de igreja, não, tem pastor aí. Você falou o quê, irmão? Você tem que olhar para Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, irmão. Vai chegar perto de gente perto de você e falar assim, a luta está grande, mas a vitória é maior. Aleluia. E a igreja tem muito problema, né? Fora dela é pior ainda. Mas a igreja tem uns demoniados aí. Tem, mas Deus ele arranca quando quer. Ninguém pode me arrancar da presença do Deus, porque eu estou arraizado na rocha eterna. Quem está cheio do Espírito Santo, ele age diferente, ele pensa diferente, ele prega diferente, porque o poder do Espírito Santo está fluindo através dele. Irmão, você pode até tentar copiar, eu vou copiar ele. Eu vou copiar esse crente cheio do Espírito Santo, eu vou pregar igual ele prega, eu vou pular igual ele pula. Eu vou usar a palavra. Irmão, fogo estranho não adianta, irmão. Fogo estranho não adianta, irmão. Não adianta. Já viu aquelas comidas bonitas, gostosas? Quando você vai comer, tem um trem errado ali. Errou no tempero, tá bonito, mas tá errado. Não tá um tempero de santo do Senhor. A unção de Deus não se copia, ela se recebe. A unção de Deus não é copiada, é recebida. Fogo estranho Deus rejeita, mas Deus está derramando o fogo santo do altar dele aqui nessa noite para fazer de você uma labareda na mão do Eterno. Ele quer fazer de você uma labareda, um fogo consumidor na presença do Deus Todo-Poderoso. Me falaram que eu não prego bem, pastor, eu prego tudo errado. Você está querendo calar a boca por isso? O apóstolo Paulo chamaram ele de tagarela. Chamaram Paulo de tagarela em Atenas. Você fala muito, você é tagarela. Você está achando que isso foi suficiente para calar a boca dele? Ele que arreganhou a boca mesmo e pregou. Vocês não estão querendo, você está querendo dar um argumento, né? Me chamar de tagarela, vou pregar mais. Aleluia. Quem me entende, diga glória a Deus. O diabo quer te parar, viu? O inimigo quer parar você. Mas Deus ele quer te dar dínamos e fogo espiritual para você continuar. Amém? Deus vai te dar poder espiritual para você caçar demônio. Que trem é esse, pastor? Quem tem o Espírito Santo não tem fogo, não tem medo de demônio. Não, tem uma assombração aparecendo lá em casa. Pastor, tem um vulto assim. Corre atrás do vulto e pega ele. Quem está cheio do Espírito Santo não tem medo dessas coisas, não. A minha avó que falava comigo: Marcelo, desvira o chinelo. Hein? Chinelo. O que tem, vó? O chinelo está desvirado, a cabeça para baixo, dá azar. Desvira. Dá um azar danado. Que isso, irmão? Quem tem o Espírito Santo tem negócio de chinelo, não, mano. Pode pegar o chinelo e virar de cabeça para baixo, jogar dentro do terreiro, lá dentro do poço. Não estou nem aí, irmão. Eu tenho o fogo do Espírito Santo, para mim já basta.
Eu falei com os irmãos de manhã aqui, os irmãos lá na roça falaram assim: agora estou entendendo que essa obra está crescendo, pastor. Por quê? Porque onde você mora tinha um centro de macumba, e só foi morar lá, os capetas saíram fora. Falei assim: glória a Deus, Pergunta os meninos aqui, já viu fantasma lá em casa? Renata dorme pra chuchu lá, viu? Muito passarinho, né? Silêncio, rapaz, né? Roça isso, né? Silêncio. Eu gosto de ir pra lá pra dormir. Uma beleza. Não tem fantasma, não tem nada. Se tiver, eu vou atrás dele. Eu não tenho medo de demônio porque eu sei quem está comigo. Quem me entende, diga glória a Deus. Quem tem medo de demônio porque não está cheio do Espírito Santo. Quem tem medo de macumbeiro porque não está cheio do Espírito Santo. Quem está me entendendo? O maior está conosco, irmão, e você precisa entender. O maior está conosco, irmão. Não tem capeta, não tem inferno, não tem Lúcifer, não tem nada que pode atingir você. Não tem palavra contrária. Eu vou fazer uma mandiga contra ele, eu vou derrubar ele. Pode fazer. Eu pego um pedaço do meu cabelo, dou um macumbeiro, pego um pedaço da minha roupa, dou. Eu quero ver se vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer nada. Porque aquele que está sobre mim é muito maior. É o Espírito do poder, o Espírito do poder, o Espírito do poder está sobre nós. É o Espírito do poder. O Espírito Santo é poder. Fala comigo, é poder. O Espírito Santo é poder. Poder, poder, para poder vencer Satanás. Quem me entende? Jesus venceu o diabo no poder do Espírito Santo. Ele venceu o diabo no território de Satanás. Jejuando e consagrando, venceu Satanás. E os demônios, quando chegavam perto de Jesus, ele dizia: ó, o que temos contigo, filho do Deus Altíssimo? Cala a boca. Cai fora, imundo. Aleluia. Tem uns crentes que gostam de expulsar demônio, hein? Se você precisar, tem irmã Neuza aí, tem uns obreiros ainda aí. Glória a Deus, amém? Por quê? Será que ela é corajosa? Nós somos corajosos? Claro que somos, gente. Quem tem o Espírito Santo é medroso? Quem está cheio do Espírito Santo é medroso? Quem tem que ter medo do diabo é aquele que vive em pecado. É esse aí, tem que ter medo. Você vai querer expulsar? Eu vou te expulsar, Satanás, em nome do Marcelo, em nome da igreja do Evangelho Pleno. Ele vai arrancar seu pescoço. Eu vou te expulsar, demônio. O demônio vai olhar para você: você está andando com as curriolas lá fora, né? Está tomando a biritinha, né? Você está, né? Você vai me expulsar nada? Mas aquele que vive em santidade, aleluia, Satanás, ele vai se recuando e vai se encolhendo, aleluia, e você vai como um varão de Deus com a espada na mão, e Satanás, ele vai cair por terra em nome do Senhor. Aleluia, porque o povo de Deus é um povo santo, o povo que santifica, o povo que glorifica, um povo que busca a face do Deus eterno, irmão. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Não dá para ir à frente, vamos orar.